oração que vem do coração é a oração que alcança a Deus. Mas não é por orar um tanto que eu alcanço um objetivo com Deus. Olá, a paz a todos. Em mais uma edição da série Fé em Diálogo, hoje nós vamos conversar com o Bispo Walter Macallister, mestre em teologia e bispo primaz da Aliança da Igreja Cristã de Nova Vida. O Bispo Walter é o preletor do encontro Ele por Nós, organizado pela Aliança Masculina da nossa denominação e realizado aqui na ICNV Nova Iguaçu. Bispo Walter, a paz. Rapaz, Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada pela sua participação. eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Prazer. Bom, hoje nós iremos falar sobre um tema que norteia o dia a dia da vida de qualquer cristão, Sim, que é a devoção pessoal. sim, Em nosso meio ainda é muito comum, infelizmente ainda é muito comum que as pessoas atrelem, lidem com o estudo da palavra de uma forma muito mais atrelada à quantidade do que à qualidade. As pessoas ainda se prendem a protocolos, como, por exemplo, o estudo anual da Bíblia. sim. E em vez de focar no real aprendizado que as Escrituras podem nos proporcionar. Sim. De que forma a gente pode desmistificar esse conceito engessado no que diz respeito à leitura bíblica? Bom, nós temos que entender que isso tem origem no movimento evangélico, principalmente com os Wesleys e com o George Whitefield, que eles eram chamados até, acusados de serem metodistas, porque eles criaram um método de espiritualidade que não existia antes disso. Isso acabou pautando todo o movimento evangélico e criou uma ideia de progresso espiritual que era alcançado através de certas disciplinas e hábitos. Tanto que todo o tema de autoajuda que existe na literatura hoje, inclusive secular, é fruto deste início evangélico, desse conceito evangélico de alguém progredir em Deus. Em vez de ver a vida como uma jornada, com seus percalços, altos, baixos, com seus sacrifícios, etc., criou-se um conceito de a pessoa se tornar mais espiritual através de certos mecanismos. Então, eles criaram sistemas. Ora 15 minutos por dia, leia 2 capítulos por dia, leia um capítulo aqui, acolá, 4 capítulos. E a grande maioria se pauta mais pelo mecanismo do que pelo propósito. Sim. E o propósito é conhecer mais de Deus. E é orar. E a oração não é algo que você pode medir em 15 minutos. Não é um mecanismo, não é uma máquina. Nós não somos... Nossa espiritualidade não pode ser reduzido a números, não pode ser quantificado. Nossa espiritualidade não pode ser quantificada, porque nós temos períodos em nossa vida que nós nos sentimos muito pouco espirituais. Enquanto outros períodos da nossa vida, a gente tem, digamos, um alento em Deus e volta de um retiro, é tudo muito bom. Mas a verdade é que nós passamos por desertos nos quais nós nos sentimos muito pouco espirituais e mesmo assim a boa mão de Deus nos guia e trabalha em nós, principalmente nos momentos nos quais nós nos sentimos menos espirituais. Haja vista a vida de Jó. Ele não se sentia nada espiritual, mas o livro todo é a respeito de Deus e o que Deus faz conosco, apesar das nossas tentativas. E todo o livro foi: você não faz isso que é certo, você não faz aquilo que é certo, e Jó dizendo: não, mas eu fiz tudo certo. E o livro mostra no início que ele fez tudo certo e mesmo assim ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Então, nós temos que, de certa forma, resgatar uma espiritualidade antiga, porque essa espiritualidade evangélica, ela é mais mecanista, ela é mais dividida em números. É como se fosse um processo de autoajuda espiritual. E isto só identificando o problema disto e mostrando que se hoje você lê um capítulo, amanhã 5, seja o que for, se você ora 1 hora, isso não faz de você uma pessoa espiritual. Muitos não têm o que dizer para Deus. Eu não tenho o que dizer para Deus durante 1 hora inteira. Então, nisso nós temos que quebrar. Isso depende do sacerdote, do pastor, do mestre, do discipulador. Dizer, gente, espiritualidade não é uma coisa que você conquista. Espiritualidade se resume a conhecer mais de Cristo. Jesus disse em João 17
que a vida eterna é esta, conhecer o Deus e o seu Filho. Então, esse conhecimento de Deus cada vez maior, às vezes através do sofrimento, através de uma oração, da comunhão cristã, é o conjunto da obra que nos leva a crescer em Deus. Então, não é 15 minutos no rigor todo dia que vai fazer de qualquer pessoa uma pessoa espiritual. Sim. E até usando um gancho com relação à oração, em uma determinada ocasião o senhor disse que Deus ele não mede as nossas orações, ele as pesa. Sim. Então, o senhor poderia se aprofundar um pouco mais nessa reflexão e dividir conosco? Então, como eu falei, não é algo mensurável, mas Santo Agostinho disse que quem deseja muito, ora muito. Ou a oração que vem do coração é a oração que alcança a Deus. Então, a oração pro forma, a oração formulaica, não que haja algo errado com orações escritas. Eu mesmo leio as orações dos antigos, dos puritanos, dos pais da igreja. Eu tenho livros de orações que eu leio e me inspiram muito, e muitas vezes eu faço das suas palavras as minhas palavras. Mas não é por orar um tanto que eu alcanço um objetivo com Deus. Mas a oração... pense na oração que nós ensinamos aos filhos. Senhor, abençoa a mamãe, abençoa o papai, abençoa a vovó, abençoa a vovó, abençoa a comida, abençoa os pratos. Aquela coisa. A criança está fazendo mímica dos pais, está aprendendo. Aquilo ainda não é algo que sai do coração. Eles fazem isso... Há uma certa graça nisso, mas há também um ensino. Isso é um processo pedagógico com a criança. Mas não é uma coisa sentida. Então, quando eu oro, não é minha lista que faz a diferença. É o quanto aquilo que eu peço realmente é do coração. Os antigos, os pais do deserto, né, Santo Antão e outros, São Nicário, vários desses monges do deserto, eles falavam da mente descer para o coração antes de falar com Deus. Uma maneira de você se centrar em Deus e ter noção daquele com quem estamos falando. Não uma oração de boca para fora, mas uma oração sentida. Então, às vezes, a oração mais eficaz é chorar. Porque vem do coração. Eu tenho passado por tempos em que o gemido era uma oração. Oração. E Deus ouve as nossas lágrimas. Deus entende os nossos gemidos. Nós não temos que informar a Deus. O próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Né? Romanos 8 fala sobre isso. Então, a oração tem que ser do coração e não da boca para fora. É nesse sentido que eu falei isso. Que há muitos que fazem aquela lista e dizem, 14 minutos, falta mais um minuto, vamos ver o que mais falta para orar. Como se orar 15 minutos fosse marcar a presença com Deus. E não é, às vezes são 10 segundos. Acho que romper um pouco com a ideia também de que existe um momento oportuno e adequado para essa oração. Às vezes a gente guarda ao longo do dia um determinado pedido, um determinado anseio para aquele momento em que você vai orar, vai criar todo aquele momento para isso. Mas o orar é o dia a dia também, né? É dividir com Deus ao longo do seu dia. Mais ou menos, porque há pessoas que dizem, não, mas eu estou orando sempre. Geralmente, pessoas que dizem isso não oram. É uma espécie de, eu tenho consciência de Deus. Isso não é oração. Tem que haver um momento onde você para, você deixa tudo de lado, desliga o computador, fecha a sua Bíblia e diz, Senhor, agora me ajuda. Socorro, socorro. Mas isso não quer dizer que nós temos que ter um cantinho, é bom ter um lugar, mas não... Eu oro andando com o meu cachorro, todo dia. Eu oro quando eu saio para andar com o meu cachorro, eu oro em línguas, inclusive, quando estou na rua. É uma coisa que eu sinto, um negócio assim que eu não sei o que pedir, estou orando em línguas. Eu creio no dom, eu pratico o dom de línguas desde os meus, ou seja, há 57
7 anos que eu oro em línguas todo dia. Então, é uma coisa que eu cultivo. Mas, às vezes, a oração de Jesus. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, o pecador. É a oração do publicano, né? Essa oração em si é uma oração tão rica, tão grávida de significado. E se for feito de coração, é a oração certa. Eu faço isso quando acordo de manhã, antes de acender a luz, eu já sento na minha cama e digo, Senhor, tem misericórdia de mim hoje. Eu não sei o que vou enfrentar, eu sou um pecador, preciso de Ti. Tanto pode dar errado hoje, me socorra. Então, mas é uma coisa que eu não faço assim só mecanicamente. É algo que eu respiro fundo, como dizem os antigos, eu deixo a cabeça descer para o coração e aí do coração eu digo, Senhor, eu preciso de Ti. Okay. Bom, para o que vai além do ambiente do conteúdo que é ministrado nos cultos, né? Qual seria o papel da igreja no auxílio de uma vida devocional mais íntima e produtiva com Deus? Essa já é uma questão pastoral, lidar com... Eu creio que a igreja precisa criar ensejos para fazer isto, ou seja, a igreja tem que orar juntos. Porque oração não é algo que você aprende de um livro. A maioria das pessoas oram de uma certa maneira porque ouvem alguém, aprendem ouvindo alguém orar. Quando eu chego numa igreja e ouço os jovens orar espontaneamente, eu já sei que o líder da juventude ora exatamente assim, porque todo mundo imita o líder. Então, ó Deus, Senhor Deus, ou amado Deus. Até a maneira de começar a oração, já muitos pastores da minha geração oram exatamente como o bispo Roberto orava. Por quê? Porque aprendemos ouvindo ele orar. Então, oração contagia. É mais um discipulado de oração do que uma aula de oração. Eu creio que oração em voz alta, oração em grupo, oração, reuniões de oração, onde a oração é levantada pelo líder. Uma das coisas que faz-se na catedral é que pessoas são destacadas para ler as escrituras durante o louvor e orar. E o pastor John sempre encoraja eles a preparar uma oração antes, não orar espontaneamente, mas escrever sua oração. E as orações são belíssimas, é fruto de um discipulado, onde eles pedem, e isso contagia, informa a outros como orar. Por isso que eu acho também que ler as orações dos antigos, né, seja Crisóstomo, seja Agostinho, seja Richard Baxter, seja John Stott, seja Charles Spurgeon, ler as orações desses homens são uma aula de oração. Só de ler como eles colocam seus pedidos, as coisas que eles pedem, as coisas que eles dizem a Deus, são coisas assim tremendas, riquíssimas, e informam nossas orações, porque nós podemos ficar muito viciados pela contemporaneidade das orações ao nosso redor, e certas coisas nem vêm à mente até lermos os antigos. Aí nós vemos que eles pediam coisas que a gente nem imaginava que podia pedir, dizem coisas a respeito de Deus que ajudam a expandir a nossa imaginação, porque sem imaginação não há fé. Nós temos que poder imaginar como Deus é, o que Deus está fazendo conosco. Quando servimos a ceia, isso exige imaginação, porque nós estamos falando do corpo, do sangue de Cristo. Ou quando oramos, há um momento que você se vê perante um altar, perante o trono de Deus. Então, ao ouvir os antigos, nós vemos homens muito menos mergulhados na fantasia, como hoje em dia somos por causa da internet, por causa da televisão, Netflix e coisas, e muito mais exercidos na sua imaginação, ou seja, as palavras vivem nesses homens. É fantástico isso. Então, eu creio que orar e ter uma disciplina de pessoas prepararem e ajudar pessoas a descobrirem recursos para ler as orações dos antigos é muito bom e ajuda tremendamente no aprendizado. Ok. Bom, uma das principais formas de ter uma vida devocional frutífera é se aprofundando, né, no conhecimento da palavra. A Igreja de Nova Vida tem tradição, né, em estimular e proporcionar cursos de aprendizado, dentre eles o Seminário Teológico IBRMEC, né, o Instituto Bíblico Roberto Macalister de Ensinos Cristãos,
onde inclusive o Bispo Walter é o presidente. Então a gente aproveita essa oportunidade para estimular, né, que as pessoas busquem conhecimento, né, entrem em contato, né, se aprofundem no conhecimento da Bíblia e da palavra por meio dos cursos oferecidos pela igreja, dentre eles o IBRMEC. Bispo Walter, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, pela sua participação. Prazer. Fique com Deus. Prazer Obrigado foi pelo meu. convite. Obrigada.